Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. Você está ouvindo a Rádio Semear. Quarta-feira, né? Penúltimo dia do mês, estamos aí chegando já ao final. E hoje, né, um programa todo especial, né? Hoje nós vamos falar daquilo que é algo assim essencial para nós, né? Falar sobre a missão da igreja, mas especificamente falando sobre evangelismo. Hoje nós vamos ter aqui a presença do nosso irmão Rendal. E juntos, né, vamos tentar, né, ajudar aí motivando, né, encorajando, estimulando os irmãos, no sentido de que a gente possa estar alcançando o objetivo do Senhor, né, o objetivo do Senhor, que é certamente estarmos anunciando, né, as boas novas, estarmos disseminando a mensagem de Jesus por todos os lugares onde a gente tem a oportunidade de chegar, né? Então, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para fazermos esse momento de forma especial, né? Estarmos aí compartilhando essa graça, né, que o Senhor nos concede, né? E eu vou trazer aqui o nosso irmão, chamar aqui o nosso irmão Rendal Mateni, né? Rendal, que é nosso irmão em Cristo, que está aí servindo a igreja já há muitos anos, que tem desempenhado esse trabalho de evangelização, né, no Brasil e hoje muito ali em São José dos Campos. Quero desejar a todos, né, um dia de muita aquisição, né, de conhecimento, de muito encorajamento, que a gente possa aproveitar esse momento e momentos como esse para estarmos crescendo na graça do Senhor e nos fortalecendo para o servir. Né, para o servir. Esse deve ser o nosso maior objetivo, o nosso maior desejo, não só hoje, né, mas todos os dias das nossas vidas. Ao acordar, a gente já colocar os pés no chão com esse desejo, né, com esse desejo, que Deus nos ajude nessa caminhada, né? Estou recebendo aqui um bom dia, meu irmão Paulo Sérgio, né? É isso mesmo? É nosso irmão Paulo Sérgio, né, nos mandando aqui um bom dia, meu amado, que Deus abençoe. Paz, irmão amado, amém, bom dia, é isso, né? bom dia, graças a Deus. Rendal tá chegando aqui, mas não chegou ainda, né? Tá chegando aqui daqui a pouquinho, mas não chegou ainda, esperando aqui. Opa, chegou, rapaz, chegou. Bom dia, Rendal. Acho que Rendal não tá me ouvindo, né? Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo com ele ali. Alô, bom dia. Bom dia. Não tá chegando, ele não tá me ouvindo, né? Ele não tá me ouvindo. Estou falando, mas você não tá me ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui alguma coisa, né? Pra gente poder dar início, né? É isso mesmo, né?
Não está me ouvindo, nem eu estou ouvindo. Deixa eu ver se a gente consegue consertar, né? Só estou vendo. Só estou vendo. Deixa eu ver aqui o meu áudio. Tá ok. Tá saindo direitinho aqui. Para quem tá nos acompanhando, já vai dizendo aí se para você tá boa. Aí o áudio tá chegando direitinho, tá bom? Porque aqui na minha comunicação com o Rendal tá dando um probleminha, né? Deixa eu ver aqui quem é que está, né? Quem é que está aqui na prioridade? Deixa eu ver se eu consigo aqui dar uma olhada, sair dali, né? O microfone tá ok. Oi. Tá ok. Bom, por aqui tá tudo certo. Vamos ver se o Rendal consegue reparar ali, né, a situação, né, a questão ali do microfone dele que ele estava arrumando. A gente não testou antes, mas eu creio que ele vai conseguir, né, ele vai conseguir a dar um jeito naquilo ali. Meus irmãos, deixa eu ver aqui. Aí. É isso aí, né? É isso aí. Vamos indo aqui devagarinho. Devagarinho sempre. Quando o Redal abriu o som ali, deixa eu ver aqui. O microfone tá desligado, né? Alô? Tá me ouvindo agora? Aqui diz que seu microfone tá desligado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui mandar o... Deixa eu ver se eu consigo dar uma força aqui. Ô Severo, bom dia. Bom dia para vocês que estão acompanhando, já estão ligadinhos com a gente. Os irmãos estão ligadinhos pela nossa web rádio. Muito bom dia. Bom dia. O nosso tema do programa de hoje, meus irmãos, é evangelismo, tá? E para falar sobre evangelismo, nós vamos ter aqui a presença do nosso irmão Rendal para falar. Então, estamos com um probleminha ali no áudio dele, mas eu creio que vai ser resolvido, né? Vai ser resolvido, a gente vai poder aproveitar esse momento aqui, né? Que Deus nos ajude com essa graça maravilhosa, né? É sempre muito bom ter os irmãos aqui. É sempre muito bom receber a visita, a presença dos irmãos aqui. Rendal, eu tô lhe vendo agora de novo, mas ainda não tem o seu áudio, tá bom? Você tá me ouvindo, mas eu não estou lhe ouvindo, né? Não sei o que tá, quem tá boicotando aí o áudio, mas não tá chegando aqui. O nosso irmão Paulo, né? Tá lá em Santa Catarina. Rapaz. Ai. Ai. É isso. Bom, mas eu creio alguma coisa errada não tá certa. Por aqui tá dizendo que seu microfone tá desligado, né? Agora ligou. Agora sim ligou, né? Mas que bom, graças a Deus. Você está ouvindo a Rádio CMA. Isso aí. A nossa imagem entrar aqui, pronto. Chegou a nossa imagem aqui. Bom dia, Rendal. Rapaz, tá assim. Tá assim, só aí a gente... tem coisa demais aqui, tem. Deixa eu desligar um aqui. Só aí a gente está aqui, né, já é algo muito bom. Isso é sinal que Deus renovou suas misericórdias para conosco, né?
em mais um dia, né? E a gente tem que se alegrar com isso. Mas muito bom. Rindal, hoje é quarta-feira, falar aí sobre evangelismo. Evangelismo, inclusive, parece que é um tema que não está na Bíblia, né? Ele está. Sim, sim. Você está ouvindo a Rádio CMA. Ai, que bom, que bom. Não, porque ontem eu fui abordado e por uma senhora, ela perguntou assim: "Você é evangélico, né?" E aí eu respondi assim bem devagarinho: "Sou, né?" Porque no popularzão aí, né, é isso que funciona, né? Bom, aí eu fui explicar para ela, né, algumas coisas sobre o que a Bíblia não mostra, esse negócio de evangélico, né? Que era uma convenção ideológica, religiosa e tudo mais. E aí expliquei para ela as outras coisas e ela perguntou: "Sim, e o dízimo?" Aí, ah, ah. Não, essa não veio ainda não. Não, que isso? Espera aí. A irmã Noemi tá dizendo assim: "Tá sem áudio pra nós." Opa, para aí, então vamos lá, deixa eu mandar o áudio aqui. Irmã Noemi, chegou o áudio aí agora? A irmã Noemi tá lá no Rio de Janeiro acompanhando o programa, tá dizendo bom dia, mas não chegou áudio pra nós, né? Agora chegou, e eu espero que sim. Ai, 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 a gente faz algumas coisas, né? Deixa eu ver aqui, tá. Ali na rádio tá normal o áudio. Tá, Rendal, agora completa essa questão aí que você começou a falar, que ah, tava ruim. Olha, não fiz. Ah, sim. Rendal, os irmãos estão reclamando que o seu áudio não está chegando lá para eles, né? Não, a culpa, na verdade, no caso aqui, a culpa não é sua, a culpa é minha, né? Então segura aí que eu vou dar uma arrumada aqui, né? Assim não dá, né? Tem que chegar o áudio pra todo mundo, né? Senão não. Aí não vai dar certo, né? Deixa eu ver aqui. Já tô trabalhando aqui para resolver, né? Eles continuam sem áudio, mas parei. Vou rodar uma vinheta e na sequência eu acredito que o áudio já volta, meus irmãos. Vamos lá ver o que a gente vai conseguir aqui, tá bom? Você está ouvindo a Rádio CMA. Gente, olha assim, ó.
para todos que estão acompanhando o programa, hoje nós temos vários irmãos, muitos irmãos acompanhando o programa. Assim, ó, o programa ele é um bate-papo, ele não é um estudo, tá? Então, vocês podem interferir em qualquer momento, perguntar e tudo mais. Não tem problema nenhum, né? Nós estamos aqui hoje, não é para ensinar a evangelizar, é para comentar, falar a respeito, e até se necessário for criticar, né? Algumas formas de evangelismo, né? Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje. O estudo vai ficar para outro dia sobre evangelismo. O Rendal vai preparar o curso de evangelismo e vai trazer aí para vocês. Tá bom? Mas pode perguntar o que vocês quiserem, a hora que quiserem, a gente vai estar interagindo aqui até as 10h30 da manhã no máximo, né? Para não prender o Rendal também o dia todo. Mas, Rendal, eu quero começar de novo. E aí eu quero começar dizendo que sempre quem é vivo aparece, né? O Giovanni fazia um tempão que não aparecia aqui, mas o Rendal também fazia um tempão que não aparecia aqui. Na semana passada ele apareceu e a gente está todo mundo aqui de volta, graças a Deus. Mandar um bom dia para a irmã Noemi Severo, para o Giovanni, para o Sérgio Feijó e para todos os irmãos que ligadinhos com a gente estão aí acompanhando esse momento. A irmã Lídia, que está lá em Cruz das Almas, né? Cruz das Almas, na Bahia, ligadinha com a gente também. Muito bom dia, né? Então, Rendal, falar sobre evangelismo é algo que eu não sei dizer. Eu gostaria até que os irmãos me compreendessem, me perdoassem. Parece que a questão de evangelismo caiu numa certa moda, uma coisa assim meio, não sei se banalizada, porque minha forma de ver, parece que a igreja perdeu um pouquinho aquela vibração pelo evangelismo, sabe? Eu lembro que antigamente eu digo assim, há uns 20 anos atrás, a gente tinha um entusiasmo, a gente até saía na rua levando panfleto, a gente até saía na rua com a pranchetazinha perguntando de porta a porta quem queria estudar a Bíblia. E hoje em dia me parece que isso está muito assim, diluído, né? Muito enfraquecido. Eu não sei se essa é a visão dos irmãos, não sei como é que o Rendal tem visto isso, né? Dentro disso que eu estou falando, se faz sentido ou se é só a minha crítica mesmo, meu senso crítico que fica fazendo isso. Bom, primeiro você pediu perdão antes de pecar. Isso se chama indulgência, né? Não tá. Amém. Eu queria te parabenizar pela abertura. Você está usando uma voz e um hino que é lá dos anos 60, não é? É verdade. É porque a Rádio Escola da Bíblia, ela encontrou essa vinheta. Na verdade, Sim. foi o irmão Petrônio que me mandou, né? Que ele estava fazendo um mestrado nessa área e me mandou a vinheta. E a Rádio Escola da Bíblia, a Igreja de Cristo, é uma das precursoras nesse trabalho de evangelismo pelo rádio, né? Sim, é verdade. Ele me trouxe isso e eu achei muito interessante, né? Eu gostei da revisão do hino, né, que abre lá. Abra a sua Bíblia, né? Depois você manda para mim essa cópia aí para ver. Né? Que o original é Dá-me a Bíblia. Então, gostei. Obrigado. Bem, quanto à sua pergunta, você tem razão. Eu assim, não sou assim, socialista, nem profeta, nem filho de profeta, nem historiador para tentar explicar todos os motivos por quê. Mas em grande parte, creio eu, é devido ao fato de que nós não somos mais a primeira geração aqui no Brasil. Já estamos na segunda e terceira geração que não sente o mesmo zelo pelo Evangelho como a primeira geração. Isso já tem sido estudado quanto em termos sociológicos, né, e religiosos. Eu acho que em parte também é por isso que nós estamos vendo tanto desvio dos princípios originais, princípios da restauração,
as pessoas estão adotando outras ideias. Então, em grande parte, eu acho que a explicação é essa. Isso até retorna a uma ideia minha, Baldizão, foi interessante você perguntar isso. Sim. Eu acho que vamos ter que começar as coisas de novo. Vamos ter que dar um novo início, viu? Porque até no início, o evangelismo foi uma coisa meio profissional. Pelo menos apresentamos uma instituição para fazer o evangelismo. A gente fazia, e ainda faz, talvez mais hoje do que nunca, fazemos um pouco de hipocrisia. Assim, de vender, né, uma coisa e entregar outra. Sim. Oferecer, assim, curso de teologia básica. Na verdade, com esse termo, nós queremos chamar a atenção das pessoas e na hora de chegar, a gente coloca outra coisa no meio. A gente coloca um ensinamento bom, saudável, correto sobre a salvação. E queremos derrubar as paredes e derrubar as doutrinas falsas das pessoas de fora. Nós fazemos isso por meio de troca. A gente atrai a pessoa com uma coisa e quando a pessoa chega, a gente coloca outra coisa. E isso é um dos N motivos porque quando você tem a escola da Bíblia e você faz aquela propaganda, numa aula de pessoas, numa classe de 30, se você acaba com 3, está muito bom. Sim. Por quê? Porque as pessoas que são 99% evangélicas chegam esperando uma coisa, descobrem que estão sendo ensinadas outra coisa e vão embora. E aí um ou outro que tem um interesse realmente no que diz a Bíblia, fica, né? E talvez haja uma conversão nesse sentido. Então, eu acho que nosso tempo pode ser dedicado de uma forma melhor, podemos aproveitar melhor o nosso tempo, e de uma forma pessoal. E a gente veio hoje para falar sobre evangelismo local e pessoal. Sim, não é? É verdade, pessoal. Verdade. Agora, eu joguei assim, no meio já uma bomba, né? Não é verdade? Uma bomba. Eu queria até aproveitar essa bomba e dizer que, na verdade, nós não estamos, eu não entendo que o Rendal esteja condenando a existência das instituições. Eu acho que as instituições já têm o seu lugar. Por exemplo, quando a gente vê nos anos iniciais da Igreja no Brasil, a organização do SET, por exemplo, que era o Centro de Estudo Teológico, que foi uma coisa muito boa, e olhamos para a Escola da Bíblia hoje, a gente começa a pensar que a gente tem coisas boas, mas parece que a gente não está sabendo como usar. Né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, não pode, eu penso que está havendo uma falta de organização nas ferramentas que a gente tem. Né? Então, uma não pode substituir a outra. Então, o evangelismo, se fosse para entregar para uma instituição, Deus tinha entregado para o Império Romano. Né? Que aí ia impor para todo mundo e todo mundo se converter e deu. Né? Eu ainda estou na minha viagem, as pessoas diriam ministerial. Assim, por esquisito que parece, né? Depois de 40 anos de trabalho aqui no Brasil. E eu não vou até aquele ponto para dizer que a instituição é pecado. Talvez eu chegue lá ainda. Pelo seguinte. É verdade. Pelo seguinte, eu vou discordar com você, de você, em termos de falar. O problema das instituições é que não sabemos como usar corretamente. Eu acho que os problemas das instituições são inerentes. E você não consegue fugir dos problemas que trazem as instituições. E eu falo isso, Valdizan, como pessoa, eu acho que eu falei na semana passada, ou em algum momento, eu participei de tudo.
Eu participei da fundação, do estabelecimento do Seminário Bíblico Nacional. Eu era o primeiro diretor do primeiro núcleo do SBN em Belo Horizonte. Eu já ensinei em vários seminários aqui e nos Estados Unidos. Já participei de diretorias de acampamento, de orfanato, de cuidados às crianças carentes. Eu já participei de tudo. E eu vejo o mesmo problema em todos. E eu já cheguei a falar, o que foi que Jesus estabeleceu aqui na Terra? O que ele estabeleceu? Então, estabeleceu a igreja, né? A igreja. O que mais? Eu acho que é a igreja. Tem razão. Ele estabeleceu uma coisa só. Exato. Ele estabeleceu a igreja. E por meio da igreja, em nome da igreja de Deus, os primeiros cristãos faziam de tudo. Evangelizavam, cuidavam dos necessitados, faziam todo o seu trabalho por meio da igreja. E nós achamos que nós temos que ter Escola da Bíblia, programas evangelísticos nacionais, programa de benevolência, orfanatos, seminários e institutos de treinamento. É uma pena que Jesus não tinha, na sua época, a sabedoria que nós temos. Rapaz, eu não sei porque às vezes quando eu faço essa pergunta, sabe? E Paulo não tinha WhatsApp, né? Não tinha Facebook, Paulo não tinha internet, né? Coitado, né? Então, cheguei a ponto, Valdizan, para dizer, sabe por que nós não temos hoje mais evangelismo local e pessoal? Por causa das nossas instituições. Nós já temos um problema aqui de clérigo e leigo. A gente fala que não existe, mas existe. Porque nós temos pregadores e mestres que estão cumprindo o papel dos respondões. O irmão que está sentado aí na cadeira ou no banco, né, se você tiver um prédio, que está lendo sua Bíblia e tem uma pergunta, ele faz o quê? Ele vai lá no mestre, ele vai no evangelista, ele vai no clérigo lá, que está na frente, e ele faz a pergunta. E o irmão responde. Uhum. Ao invés de treinar a pessoa, nós somos os respondedores das dúvidas. Sim. Né? Eu não sei se faz sentido a direção que eu estou tomando aqui. Eu estou vendo, Valdizan, que para haver realmente um evangelismo pessoal que funciona no sentido de haver uma participação global de todos os irmãos, nós vamos ter que derrubar, vamos ter que desmontar as nossas instituições. Porque a instituição, por exemplo, numa cidade aqui no interior de São Paulo, uma congregação, tinha a Escola da Bíblia, me convidou para ir lá treinar os irmãos. Por quê? Fazia um trabalho excepcional de evangelismo por meio da Escola da Bíblia. Mas qual foi o problema? Os convertidos não estavam sendo instruídos e envolvidos no trabalho. Mas não era uma coisa assim excepcional na situação deles. Faz parte da estrutura da instituição. Uhum. E eu não fui. Por vários motivos. Congregação boa. Mas eu não fui por vários motivos. Um dos quais se você não mexe na estrutura, você não vai resolver o problema. Então, para que haja evangelismo realmente local, aqui é o livro aí, né? Você queria... Sim. Acho que deu uma travadinha ali na internet do Renal, né? Bom, é importante a gente abordar, né, esses pontos, né? Eu digo assim, abordar esses pontos. Sim, agora voltou a sua imagem. Voltou? Ok, tá joia.
É que alguém não queria que eu mostrasse o livro, né? Eu acho que foi isso. Foi a censura. Você queria que eu falasse sobre evangelismo local e pessoal, né? Sim, exatamente. O que acontece, né? Eu quero pegar um pouquinho do que você falou aí, não, porque Aham, é, ok. a gente tem uma coisa, uma semente plantada de modelo de evangelismo e de missão e tudo mais, que é oriundo da igreja do mundo evangélico, né? A gente Sim, cada vez exato. mais está se assemelhando. Então, essa ideia Sim, de perguntar, como você estava falando, de ir lá e perguntar para o irmão que sabe tudo, é a mesma coisa que perguntar para o pastor, né? É o que o pastor exatamente. falou, né? E aí seguir nessa direção. Então eu vejo, eu já tenho apresentado essas críticas aqui, e eu sou mal visto por conta dessas denúncias, né? Porque a gente está andando num caminho e parece que a Uhum. gente está cruzando com os evangélicos, né? A gente está indo, eles já estão vindo. Não, nós já fomos lá, agora estamos voltando, a gente está indo, né? Isso é. Então a gente tá andando nesse caminho aí, pegando esse modelo, que parece que a nossa preguiça de examinar a Bíblia, o mapa da Bíblia, como é que faz as coisas, ela está fazendo com que a gente queira a coisa já pronta, né? O imediatismo da internet tem nos afetado ao ponto de achar que tudo é na hora, tudo Sim, prontinho. Pede ali, isso. tá pronto, tá aqui. E é isso nós tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Então, dos grandes, eu começo dos grandes aos pequenos, ninguém quer ter o trabalho de ver como é que se forma, por exemplo, uma equipe de evangelismo, ou equipe de missão, ou o que é que Sim, seja. sim. Porque a igreja tem tudo, a Bíblia tem tudo isso. Por que a gente não olha? Por Sim. que não copia o que a Bíblia diz, né? Fica pegando esses modelos Exatamente. corrompidos, né? Então, pegar esse Exatamente. ponto aí. Agora, Nós quando... estamos no mesmo barco, viu? Eu e você, né? Mal vistos. Eita. Então tá. Não, agora tem uma coisa aqui falando aí dentro da instituição. A Bíblia vai dizer que a igreja é responsável pela a realização do grande sonho de Deus, né? Que é Uhum. o retorno da humanidade para o Criador, né? Então, a igreja ela tem terceirizado, de certa forma, esse serviço para que ele seja executado, porque a igreja ela não tem tempo, porque a igreja ela não sabe. E aí Uhum. estou falando isso não para abordar nem para criticar os irmãos, mas para até abrir brecha aqui para um outro livro. O livro, acho que, eu não estou lembrado agora o nome do irmão, gosto muito do livro, tenho admiração pelo irmão, nunca ouvi, mas é aquele livro Pregação, Homem e Método. Uhum. Eu sei que você conhece, né? Que é o irmão que teve Eu na tenho, Bahia. Eu, do eu, irmão Stafford North. isso, eu tenho ele aqui, né? Então o que Uhum. acontece? Esse livro ele provoca para que as pessoas se identifiquem o máximo possível com a mensagem. Né? A Sim. Bíblia ela já nos diz assim: eu quero que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que a vida de vocês transmita o Deus que vocês dizem servir. Isso eu estou Uhum. parafraseando Colossenses 1:9 ao 12, né? Então, Sim. no Novo Testamento inteiro, você não vai encontrar ninguém dizendo: olha, vocês precisam evangelizar, vocês precisam fazer isso, porque é uma questão de modelo de vida, vamos dizer assim, a forma de viver que Sim. contagia a comunidade, Sim. né? Então, muitas vezes a gente pode encontrar irmãos, em vez de chamar as pessoas para estudar a Bíblia, vamos dizer que já não é fácil, porque a pessoa quer ensinar a Bíblia, mas está com a vida totalmente longe da Bíblia, e aí diz assim: vamos para minha igreja. Ainda diz para minha igreja, que é para pior ainda, né? Para complicar mais a coisa, né? Então, Verdade. me parece bem pensarmos, quando falamos de evangelismo pessoal, não é só a questão do tete a tete, mas também pensar no eu. Como é que eu estou pessoalmente com relação ao evangelho, ao evangelismo? Como é que eu vou apresentar uma mensagem que não está em mim, que eu não vivo, que eu não conheço? Entende? Sim. E você está tocando num ponto que eu queria tocar hoje também. Nós temos que olhar, examinar a nossa própria vida. Muitos irmãos não querem esse envolvimento, até dentro da comunhão da congregação, porque estão vivendo, de alguma maneira ou outra, no pecado, não quer se livrar daquele pecado. Então, está colocando uma certa distância.
e até chegar a dizer, somos todos pecadores, né? Ninguém é perfeito e essas coisas, que são justificativas. Vai ver hoje o meu artigo no site cristãos.org, para ver lá o artigo com o título de Teologia que facilita o pecado. Isso no mundo religioso está solto e está ficando dentro da própria igreja de Deus. Nós temos irmãos considerados idôneos e fiéis pregando que você pode permanecer no seu pecado e contar com a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Isso aconteceu no primeiro século. Romanos 6, versículo 1, Paulo vai dizer, e aí, como é que fica então? Nós vamos continuar pecando para que abunde a graça, para que cresça cada vez mais a graça de Deus? De maneira nenhuma. Primeiro João trabalha contra aqueles o que se tornariam gnósticos no segundo século, que diziam, o que você faz com o seu corpo não faz diferença nenhuma, não é? E João vai dizer, aquele que pratica o pecado nasceu do maligno, aquele que pratica, eu estou ficando animado aqui, eu tenho que ir mais devagar, estou tropeçando nas palavras. Aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Isso 1 João capítulo 3, versículos 4, 7 a 9, por aí. E Judas, ele escreveu porque tinham entrado dissimuladamente, assim, de uma forma escondida, pessoas que estavam tornando a graça do nosso bom Deus em licenciosidade, em permissividade. Quer dizer, você pode tudo. E nós temos como nós não disciplinamos quase ninguém nunca, né? Poucas exceções, cada um pode ficar com o seu pecado e ir no domingo, sentar muito bem e sorrir e ficar contente que Deus está aprovando a sua vida. Se nós queremos fazer o evangelismo pessoal, nós vamos ter que olhar para a nossa própria vida, nos arrepender, abandonar o pecado para viver de forma que agrade a Deus. E aí nós vamos ter condições de mostrar gratidão pelo sacrifício de Cristo em nossa vida. Nós vamos ser pessoas íntegras. Eu acho que esse é o seu ponto. Precisamos da integridade de vida e de fala, de palavra. Amém. Também. E com essa integridade, a gente vai botar fogo no mundo. Amém. Já comecei a pregar, né? Vou avisar, e não conversar. Deixa eu dar uma quebrada aqui. O Sérgio Feijó está perguntando o seguinte: Rendal, o que está acontecendo com as novas versões da Bíblia? A versão fácil de ler e a versão NVI, né? Você tem alguma... O que eu sei da versão fácil de ler é o que o Rendal tem falado, né? Que ele tem até inclusive contribuído para melhorias, né? A NVI eu não sei, né? Se o Rendal está sabendo alguma coisa. Mas, Sérgio, você pode, se puder também apontar alguma coisa aí que você tem visto, aponta para nós aí para ver se ajuda aí na observação, tá bom? Quem tá também... Em termos... diga. Em termos da versão fácil de ler, nós tivemos irmãos progressistas que tomaram conta da entidade que publicou o Novo Testamento, e eles se uniram como entidade evangélica, e quando traduziram o Antigo Testamento, fizeram uma revisão do Novo Testamento, então entraram problemas no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 6, sobre a homossexualidade naquela lista de pecados. Outro em 1 Coríntios 14, falando sobre a mulher que fala durante a reunião da igreja. O revisor colocou uma interpretação que nem a nova tradução na linguagem de hoje não faz,
que as mulheres não devem interromper as reuniões com as suas falas. Abre a possibilidade, então, se ela não estiver interrompendo, aí ela pode falar. Esse é um grande argumento no mundo religioso que permite que as mulheres falem dentro das reuniões da igreja. E é meio problemático também, Gênesis capítulo 2, né, na hora de traduzir a questão lá sobre a mulher que é companheira para o homem, também a tradução é tendenciosa, isso na versão fácil de ler. Quanto à NVI, não tenho notícia. Quando saiu a NVI, já tinha esse problema em Romanos capítulo 3, quanto à questão, é uma versão evangélica. E os evangélicos não sabem a diferença entre obras de mérito, que para os judeus que dependiam da lei de Moisés, tornaram a lei de Moisés num veículo de mérito. E por isso que Paulo vai bater muito forte na questão de as obras da lei. São as obras de mérito que os judeus estavam tentando, porque tentaram tornar a lei de Moisés num sistema de mérito. Mas os evangélicos fizeram o quê? No capítulo 3 de Romanos, colocaram lá, no lugar de lei, ou obras da lei, colocaram obediência. Que faz com que o próprio livro de Romanos se contradiz, porque no capítulo 6 diz lá, muito claramente, que nós somos justificados, né, pela nossa obediência. A carta abre e fecha no capítulo 1 e no final do capítulo 16, Paulo diz que eu estou trabalhando entre os gentios para que haja obediência da fé. Quer dizer, a fé se manifesta por meio da obediência. Esse é pelo que eu me lembro, o único problema que eu tenho encontrado na NVI. Agora, pode ser que chegue ao Brasil a mesma tendência com as versões americanas, porque a entidade que controla a NIV, né, a nova versão internacional em inglês, que era precursora da versão em português, já estão modificando, e isso tem causado muita estranheza, muito conflito, assim, no cenário religioso americano. Não sei se isso está chegando aqui ao Brasil, eu não tenho notícia, pode ser que chegue. Não sei se o Sérgio estava se referindo a isso, né? Ele disse que no estudo, né? Não sei se você está vendo os comentários do YouTube, ele diz assim, tenho visto divergência com versões na hora de ensinar evangélicos e até estudando com irmãos, né? Ele diz que há leves contradições, né? Eu acho que você apontou isso aí nessa questão, exatamente no livro de Romanos, né? Que ela desperta, né, para esses entendimentos N's, né? N's, né? Eu até penso, né, Dal, que o Brasil é um país que acomoda bem essas mudanças, né? Tendo em vista que a nossa bandeira, ela já diz que nós somos progressistas, né? Então, ali... Bom, eu tenho usado aquela frase em outro sentido, em bom sentido, mas é verdade que aqui no Brasil o pessoal é bem relativista. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, e isso de longa data. Exato. Cada um, né? Cada macaco no seu galho, o que funciona para você não funciona para mim. Não é? A coisa está bem por aí. E só tem piorado essa atitude, essa postura, né? Sim. Agora, dentro da Igreja de Deus, estamos sendo invadidos, pode dizer, invadidos. No meu artigo lá em cristãos.org hoje, eu cito 3 casos. E agora nós temos dentro da Irmandade escola de treinamento que é interdenominacional. Isso já... Você vê que até as terminologias elas vão assumindo, né? Se apossando, né? E substituindo.
Sim. essa coisa danosa, né, que vai acontecendo no meio da igreja. E eu sempre comparo isso, né, com aquela questão, Uhum. aquele exemplo de matar sapo, né, na água fria, né? Isso, Coloca ele ali na panela, na água fria, ele fica quietinho, depois vai esquentando, quando ele acorda já tá morto, né? isso. A igreja parece que a passos largos está andando nessa direção, né? Tá andando nessa direção. E Sim, aí você sim. falou uma coisa ainda agora, que talvez seja uma coisa que contraria a mente de muita gente, mas necessária. Talvez nós tenhamos que começar de novo. Ainda para Eu estou achando que sim. ficar dentro do livro de Romanos, o apóstolo Paulo ele vai dizer que, embora, né, tenha sido muitos, né, os possíveis cristãos, vamos dizer assim, é o remanescente que vai ser salvo, né? Sim, Então a gente tem que ver onde é que a gente está, né? Onde é que está de fato a nossa esperança, a nossa confiança, porque até dá lugar para os filósofos modernos, quando o filósofo ele diz o seguinte, que Deus está morto, né? uhum, E o que me parece é que a igreja tá matando Deus, né? Porque a nossa motivação, o nossa emoção, talvez ela não seja mais Deus, né? Talvez seja outra coisa, né? O que sim, nas denominações já é verdade há muito tempo, né? sim. Então é Os preciso fazer esse profetas, exame. eu estou lendo esses dias, né, os profetas, e especialmente Miqueias, e ele fala lá assim, nós temos o templo, né, Jeremias capítulo 7, né, o templo do Senhor, Deus vai abençoar a gente porque nós temos o templo do Senhor no nosso meio, nós temos o sistema aprovado de adoração a Deus. Então, Deus vai estar conosco, Ele vai nos abençoar. Também os líderes e autoridades falavam assim, Deus não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Em Miqueias capítulo 3, estão falando, né, Deus não vai reagir não, porque Miqueias, que estava profetizando contra Samaria e Jerusalém, nós somos o povo de Deus. E eu tenho repúdio, eu tenho assim nojo daquelas pessoas que nós somos a Igreja de Cristo. Então, como se ter o nome Igreja de Cristo automaticamente ganhava a aprovação de Deus. Isso é a postura mais sectária, mais denominacional. Isso é assim, visão de seita. Nós estamos dentro desse grupo, então Deus vai aprovar. Vai aprovar nada, não é? Verdade. Então, e eu estou vendo isso por todo lado. E temos que quebrar isso. É por isso que quando alguém me pergunta, você é de que igreja? Eu falo, qual é o nome da lua? Porque, e eu quero que todo mundo me entenda aqui, você não pode responder essa pergunta. Porque a pergunta como feita não é a pergunta que talvez você pense que seja. Porque a pessoa está perguntando para você, você pertence a qual denominação? Exato. A qual partido? A qual divisão religiosa? É isso que a pessoa quer saber. E se você abrir a sua boca para responder a sua pergunta, você vai errar. E vai errar feio. Porque, de repente, você nem entende direito, né? A diferença entre a igreja que Jesus estabeleceu no primeiro século e essa multidão de grupos religiosos, e eu vou colocar assim, ortodoxo, católico, anglicano, vou juntar todos eles juntos. Isso não é igreja. Isso não é igreja como Jesus estabeleceu na definição bíblica. Isso não é igreja. Porque aí eu coloco a pergunta: qual é o nome da lua? Isso quebra totalmente na mente daquela pessoa a sua ideia do que é igreja. Primeiro, deixa a pessoa confusa. Jesus respondia pergunta com pergunta, né? Exatamente. Isso confunde a pessoa. Pessoa, como assim?
Você me fez uma pergunta, eu vou responder com outra pergunta. Qual é o nome da Lua? A pessoa fica totalmente assim, sem ideia. Geralmente a pessoa fala, eu acho que é Lua. Não. Lua não é nome da Lua. Lua é o termo que descreve aquele corpo celestial, porque Saturno tem luas, Júpiter tem luas. Então, nome distingue. E justamente, o Júpiter e Saturno têm muitas luas. E por isso, cada lua tem nome, para distinguir uma da outra. Agora, a nossa lua não tem nome. Por quê? A nossa lua não tem nome? Porque ela é única. Verdade. E a igreja que Jesus estabeleceu não tem nome, sabe por quê? Porque ela é única. Verdade. A gente não precisa E ficar Jesus dando nome, me né? chamou, Jesus me colocou dentro dessa igreja, não numa denominação. Eu não sou batista, eu não sou metodista, eu não sou pentecostal, eu não sou. Aí você vai passar 3 dias só falando os nomes dos vários grupos. Verdade. Eu sou cristão. O nome no Novo Testamento que Jesus nos deu para usar, para nos identificar, 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, é o quê? Cristão. Né? Eu sou cristão. Não sou mais nada. E como cristão, eu faço parte daquela igreja que Jesus estabeleceu, que não é denominação e que não tem nome, porque ela é única. Amém. É isso mesmo. É uma pergunta que dificulta a vida de muita gente, né? É verdade. Qual é a igreja que você faz parte? E aí a pessoa enche o peito e diz, eu sou da igreja de Cristo, né? Isso. E Então, isso não então responde, eu não né? entro no jogo da pessoa. Porque na hora que você trata dessa pergunta e tenta explicar, você tá tentando assim jogar dentro do quadro daquela pessoa. Você tem que arrancar aquela pessoa religiosa para fora da sua religiosidade. Sim. Para encarar com o que diz a palavra de Deus. Amém. Não é? Amém. E é isso onde nós queremos chegar. Ô Rendal, aí abrindo um pouquinho aí esse assunto que a gente está falando, já entrando nessa outra parte, a gente precisa de uma igreja com pessoas convertidas, que a igreja ela é composta de pessoas convertidas. E eu gosto de deixar claro que, embora num prédio se reúna 1000 pessoas, são só os convertidos que fazem parte da igreja. Os verdadeiros cristãos. Não adianta você achar, nossa igreja é grande, tem 300 membros, tá? Mas na igreja de Deus tem quantos inseridos, né? Então, uma questão que a gente precisa observar. Então, a igreja em si, ela vai muito bem e ela cumpre o papel dela muito bem. A nossa luta é com aqueles que estão no meio da igreja. E aí você usou aí Judas para trazer aquela palavrinha dissimulação, né? Esses dissimulados, né, que estão ali na igreja atrapalhando a vida dos irmãos e se passando por boa gente, né, é que faz com que as coisas não andem, né? Nós temos esse caso aí lá na cidade de Éfeso, né, o pessoal lá se passando por boa pinta, por grandes teólogos, querendo ensinar o que não sabia. E Paulo disse, Timóteo, baixa o sarrafo nesse pessoal aí, expulsa da igreja, né? Não dá certo não. Corrige esse pessoal aí. Então, mas hoje, né, nós temos aquela questão que nós já apontamos aqui, do liberalismo, né, e do progressismo misturado na igreja. Isso não dá em nada não, deixa isso pra lá, não vamos falar nada não, para não causar problema, escândalo para a igreja, para não ter problema. E aí o diabo vai se ajeitando, né? Isso é covardia, viu? Exatamente. É covardia. Vamos botar o nome pelo, assim, em cima da atitude que é, né? Os profetas, em Sofonias, o Senhor condenou aqueles que estavam, assim, tranquilos, né? Que não queriam, assim, mexer, que não queriam perturbar ninguém. Só paz e amor. Tem que bater de frente.
tem que bater de frente, porque senão você vai ser responsável pela perda de muitas almas e da sua própria. Verdade. Porque Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo 4, você ensinando estas coisas, você vai salvar a alma de muitas pessoas e da sua própria. Exatamente. Então, olhando por esse prisma aí, a gente percebe que para a igreja evangelizar, assim, eu estou dando uma adiantada aqui, Renan, mas eu quero que você fale bem sobre isso, bastante sobre isso. Eu acho que quando a igreja está funcionando como deve, o evangelismo ele acontece de forma natural. Não precisa você se esforçar, se matar para o evangelismo acontecer, porque ele vai acontecer. O evangelho ele é atrativo, ele confronta sim, mas ele também é atrativo, né? A boa vivência do cristianismo, dos irmãos, ela faz com que as pessoas se sintam atraídas, né? É verdade. Para ouvir a mensagem, né? É verdade. Se a pessoa recebeu o ensinamento correto, né, desde o início. Uma das coisas, e eu tive que fazer isso, dou graças a Deus que desde cedo eu fui ensinado a verdade do Evangelho, mas dentro do sistema em que eu fui criado, que é bem parecido com o de hoje, eu tive que aprender sozinho, Valdizan, como evangelizar. Eu quebrei a cara aprendendo como fazer evangelismo. E se algum irmão ou irmã que surgiu dentro desse sistema, e que sistema que é? De clérigo e leigo que nós temos dentro da igreja, de instituição, de fazer evangelismo por meio de algo tipo escola da Bíblia, um professor lá na frente e aluno lá sentado. Quem se converte lá, naquele sistema, aprende a ser aluno sempre e nunca professor, porque professor é um só, ou talvez 2 ou 3. Então, sempre há um problema que não tem professores, porque desde o início as pessoas são ensinadas para ser alunos e não para ser mestres. Hebreus capítulo 6, não é? Exato. Ele deu bronca naqueles irmãos. Vocês já deviam ser mestres, mas vocês precisam voltar ao beabá, serem ensinados as coisas mais básicas. Então, se tem um irmão ou irmã que tem consciência de que eu tenho que fazer alguma coisa, eu aprendi num sistema que me deixou na passividade, que me deixou sempre na cadeira do aluno. Como é que eu faço? Você tem que quebrar a cara. Tem que quebrar a cara. E é isso que eu vou falar no domingo, lá em Pimentas. No domingo, pode procurar no YouTube, congregação no bairro dos Pimentas, lá em Guarulhos. Eles fazem transmissão e como é que se diz, né? Guardam lá, né, o vídeo, isso pode ser assistido depois. É isso que eu vou falar no domingo, né? Primeiro, não ficamos sozinhos, porque nós temos os exemplos bíblicos e nós precisamos como é que é o termo, assim, precisamos nos colar nos exemplos de hoje, nas pessoas que estão fazendo evangelismo local e pessoal, sem o apoio de coisa profissional e institucional, as pessoas que sabem como começar a partir de um contato pessoal, que vai levar a um convívio pessoal e que vai levar para um estudo pessoal, para que haja uma conversão pessoal e assim uma comunhão pessoal dentro da Igreja de Deus. Sim. Randall, eu queria também trazer alguma coisa para... Porque desde os anos 80, quando a Escola da Bíblia ela aparece no Brasil, na história da igreja, tem sido uma ferramenta muito usada e até aplaudido, né, o trabalho que se faz. Isso. E aí ganhou uma forma muito forte com
o material que os irmãos prepararam aí, chamado DBF, né? É um curso de impacto, né? Que eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande por esse material. A Escola da Bíblia, então, ela começa a fazer uso desse material. E uma coisa interessante que conseguimos reunir turmas de quase 200 pessoas, né? No início, né, na partida, nas 3 primeiras lições, pelo menos. E depois esse número ele vai caindo drasticamente, é natural, né? Mas o que nós podemos dizer para os irmãos que têm a Escola da Bíblia como a sua ferramenta principal e que gosta e que faz bom uso dessa ferramenta, que nós podemos dizer? Nós estamos aqui condenando a Escola da Bíblia, porque o irmão vai dizer, não, mas o apóstolo Paulo, né, lá em Éfeso, ele fez uso da escola de Tirano, e a partir dali nós temos possivelmente a igreja em Colossos, temos a igreja ali, as congregações que surgiram até por meio de Epáfras e tudo que é citado ali. Então, o que a gente pode dizer, né, para irmãos que têm se apegado dessa ferramenta e têm feito esse uso, né, para o evangelismo, né? Claro, nós não estamos aqui dizendo que a Escola da Bíblia vai substituir o evangelismo, o serviço da igreja. Mas o que dizer para os irmãos que têm feito uso dessa ferramenta dessa forma? Mas ela substitui sim, Valdizan. Exato. Ela substitui, fechar, né? sim. E agora, usar esse exemplo de Éfeso, de Paulo na escola de Tirano, as coisas não são iguais, não. É uma comparação falsa, porque Paulo não colocou uma placa lá fora, assim, né? A escola da Bíblia, né? Escola de Jesus, escola, assim, da salvação, não. Ele usou o espaço físico para que ele pudesse ensinar para as pessoas, como ele usou antes a sinagoga. Então, a sinagoga também era, em grande parte, uma escola. Continua sendo uma escola. Mas ele não usou métodos, nem maneiras, modos de escola. E ele não fez isso na escola de Tirano, também não. Era uma escola filosófica. Mas ele usou o espaço físico, né? Como ele foi também lá em Atenas. Ele foi lá no Areópago, que era o lugar de discutir filosofia. Mas ele não discutiu filosofia, ele pregou o evangelho, ele ensinou a salvação. Então, é uma comparação falsa entre a escola da Bíblia hoje, pessoas que estão tentando justificar a sua maneira de trabalhar pela Bíblia. E essa aí não procede. Não procede. É um argumento falso até a raiz. Agora, você realmente quer que eu responda essa pergunta sua, Robson? Seria bom. O problema é inerente à escola da Bíblia. O problema é inerente a uma abordagem institucional que você não tem como contornar totalmente. Então, eu digo, você quer que todos tenham papel como evangelizadores dentro da congregação local? O que você deve fazer com a escola da Bíblia? Desmonte-a. Acabe com ela. E comece a aprender, cada um, como trabalhar com seus vizinhos, seus familiares, seus colegas, seus amigos dentro da escola. É assim que a igreja vai crescer. E não por uma abordagem institucional como a escola da Bíblia ou outro meio. A gente está falando aqui da escola da Bíblia, mas tem outras maneiras também que se usa que são institucionais. Sim. Desmonte-a. Eu acredito que eu concordo com o que você está falando e eu quero dar um fundamento nisso, né? O que acontece, né? Não sei se você já testemunhou isso, mas a escola da Bíblia, eu vou dizer aqui que seria uma coisa muito, muito, muito poderosa se a igreja se envolvesse com a escola da Bíblia. O que acontece? Nesses meus anos de escola da Bíblia, desde 2013, nunca, durante todo esse tempo, dando curso e tudo mais, a igreja não se envolve. A igreja, ela
até contribui financeiramente para organizar tudo, mas ela não se envolve. Então, nesse ponto, eu digo que a escola da Bíblia é mortal para a igreja. Porque a igreja, ela está fazendo algo, depositando algo na escola da Bíblia, que é responsabilidade dela. E isso faz com que os irmãos, além de se tornarem infrutíferos, eles se tornam 2 vezes mais longe de Deus. Sim. Porque não desenvolve os dons, porque não vai se capacitar, não vai se formar, não vai ser transformado. Ainda que os professores da escola da Bíblia tenham o desejo, ele não vai ter quem formar, quem capacitar, para depois assumir aquela... Por quê? Porque não estão se envolvendo. Por outro lado, tendo em vista que o cristianismo é uma, vamos usar esse termo, uma religião de relacionamento, você não tem como, de fato, converter, levar pessoas à conversão, se nessas transmissões de informação não houver relacionamento. Então as pessoas podem até abraçar o seu ensinamento, podem até concordar que está bom, que está certo, mas eles não vão se converter. Por quê? Porque a conversão ao cristianismo, Jesus ensinou desde o início, né, é por relacionamento. Não existe evangelismo sem relacionamento. E a pessoa pode até chegar a se converter, mas chega dentro da congregação como estranho. Exatamente. Então ele chega naquele lugar que deveria ser aquele lugar que ele aprendeu o que é, e ele não é. Então ele bate e volta, né? Aí eu falei com os irmãos, né, uns anos atrás, até falei com um irmão que é bem da frente da escola da Bíblia, né, aí no Brasil, e eu falando para ele que a gente tem que aprender a fechar a porta do fundo. E fechar a porta do fundo começa abraçando as pessoas que chegam. Sim. E se elas chegam pela escola da Bíblia, é na escola da Bíblia que elas têm que ser abraçadas. Cultuar conosco é outra história. É outra história. Mas tá vendo? Isso faz parte do problema inerente que você não consegue tirar da instituição. Exatamente. Porque a instituição é coisa separada da congregação. Agora, a congregação, na sua preguiça, na sua covardia, muitas vezes enxerga a escola da Bíblia como esse é o braço do evangelismo da nossa congregação. Eles estão fazendo esse trabalho. E eu estou aqui no meu banquinho, na minha cadeira, adorando a Deus, e eu fico feliz e vou apoiar, mas esse não é meu trabalho. O trabalho é de todos. O evangelho é responsabilidade de todos nós. Eu sou responsável pela salvação do meu lar, das pessoas do meu serviço, dos colegas aí na minha escola, porque muito provavelmente essas pessoas não vão ter contato com mais ninguém dentro do evangelho verdadeiro. A responsabilidade é minha. Meus vizinhos aqui. Se eu não falar com meus vizinhos, quem vai falar com eles? Ninguém. Exatamente. Ninguém. Exatamente. E seus vizinhos é a mesma coisa, não é? Exatamente. Então, desmonte. Vai ser a melhor decisão que você vai tomar dentro da sua congregação, porque aí você vai voltar para o plano original de Jesus, que estabeleceu uma única coisa. Qual que foi? A igreja. A igreja. E a igreja, nós, como você muito bem falou, mas no início, nós é que somos, né, os discípulos de Jesus, os santos, os fiéis, os cristãos, nós é que somos a igreja, e a responsabilidade é de todos nós, como igreja, fazer esse trabalho. De fato, é o trabalho essencial. Sim. E todo o resto é só uma questão de segurar e de ajudar as pessoas a continuarem fiéis, né, em termos de edificação, benevolência, como a gente chama, né, de cuidar das necessidades, de dar condições para as pessoas que estão entrando a permanecer fiéis dentro do caminho de Cristo. Amém. Ainda uma outra coisa que me vem junto com isso, no início dos anos 2000, eu estava morando em Belém do Pará, e Belém do Pará tem um dos maiores seminários
religiosos do Brasil, né, que é o Seminário Equatorial, né, da Igreja Batista. E nesse tempo eu não conhecia a igreja, eu me congregava com a Igreja Batista, a PIB, né? Uma igreja muito vamos dizer assim, das denominações, uma das melhores doutrinas, vamos dizer assim, se quiser dizer isso, muito boa, vamos dizer assim, nesse sentido lá deles. E aí, nesse período, eu vi eles enviarem para o seminário jovens, para fazer o seminário. E aí esses jovens, quando terminavam o seminário, voltavam com o diploma e aí recebiam o título de pastor. E já ia para a missão, geralmente missão ribeirinha, né, que era o que tinha muito ali naquela região. Por que eu estou falando isso? Eu não quero falar aqui de denominação, porque o que eles fazem dentro do contexto deles é muito bom. No contexto deles é muito bom. Mas eu quero falar que, de repente, a gente se tornou também, como instituição, os fabricantes de evangelistas. Ou seja, nós só vamos contratar aqui para a nossa missão se você fizer a capacitação pelo nosso sistema. Foi nos anos 2000 ainda, eu estava ainda em Belém, estava me congregando numa congregação lá em Belém, que era do Eduardo, na Mauriti, e quando o Eduardo foi embora, que ele disse que ia encerrar o dia dele lá nos Estados Unidos, eu então me dispus para ajudar os irmãos do serviço, né? Estudo grupo pequeno, evangelismo, negócio. E um irmão chegou para mim e falou o seguinte, que para me ajudar lá na igreja, eu teria que fazer o treinamento lá da igreja, deles, né? E aí eu abri mão, porque eu não concordo com esse tipo de façanha no meio da igreja, né? Essa atitude é muito comum, super comum dentro dos Estados Unidos. E está se tornando muito aqui no Brasil, na Igreja de Deus. Muito você vê assim, congregação colocar, nós estamos procurando um pregador em tempo integral e ele tem que ter no mínimo 4 anos, né, de faculdade, de estudo da Bíblia, não sei o quê. É um sistema de clérigo e leigo, mais uma vez. E isso, o Valdizano, é uma abominação a Deus. Concordo. Porque Deus não qualifica as pessoas por meio de diplomas. E isso vai contribuir em muito a continuar acabando com a igreja do Senhor. E outra coisa, né, que pode ser acrescentada, nesse sistema fechado aqui com o Brasil, né, porque lá nos anos 90, 2000, nós tivemos notícias escandalosas de irmãos que chegaram dos Estados Unidos e disseram assim, uma coisa que me chamou a atenção lá, que tem um classificado, né, onde aparecem os pregadores se oferecendo para trabalhar e também as igrejas precisando de contratar profissionais. Né? Isso. É mercado, meu. É mercado. Exatamente. É mercado. E o pregador fica entre 2 a 4 anos numa congregação e ele já começa a procurar outro emprego. Né? E um irmão me disse, nós estamos com um pregador muito bom, mas ele não vai ficar muito tempo com a gente porque ele vai procurar coisas maiores depois. Quer dizer, congregação maior, salário maior. Gente, isso que é o que a gente tem, né? É o que a gente tem. Então, eu quero encerrar por aqui. Já estou aqui dentro do meu horário que eu tinha previsto com o Rendal, não quero saturar ele. Se fosse o caso, a gente passaria o dia todo falando disso aqui. Mas deixa eu ver aqui, comentário da irmã Noemi, ela disse o seguinte, por essa razão que quando respondemos para as pessoas sobre a Igreja de Cristo, elas perguntam qual delas, né? Vamos lá, agora deixa eu o mais atual. A igreja atual precisa verdadeiramente ser restaurada e seguir essa doutrina. Sim, mas isso aí, irmão, não é minha, você que está dizendo, né? Ninguém acredita nisso, né? Além de eu e o Rendal aqui, você que está comentando aí, ninguém mais acredita nisso. Todo mundo aqui que tá bom, tá uma maravilha, e nós estamos bombando, a gente está evangelizando muito, mesmo não estamos evangelizando nada. A gente está estabelecendo um monte de congregação, mesmo não estamos estabelecendo nada. Gente, eu li nos anos 80, minha aventura nos livros começaram pelos anos 80, no início dos anos 90, né? Eu li um livro, né, do seu Hendricks, Howard Hendricks, né, que é o Ensinando para Transformar Vidas, que é um evangélico, né, um teólogo, uma pessoa que escreveu bem, né? Esse livro dele foi bem bom, né?
E ele fala coisas ali naquele livro que falou, eu li, né? E que me desafiou. Me desafiou muito, muito mesmo, né? E eu lembro assim com toda a clareza de um exemplo que ele dá de uma senhora de 80 anos que estava fazendo o projeto para os próximos 10 anos. E ele ficou admirado com aquilo, né? Tem várias coisas para você pensar nesse livro, né? Entre tantos outros livros que a gente leu, Sim. sempre fica uma coisa. E eu fico pensando, né? A gente hoje, né? A gente não tem esse apego mais pelas coisas, né? A gente está muito fadado ao uso da tecnologia, a questão do bate-pronto, né? Ah, tem uma coisa aqui, a gente bota no celular, já aparece o resultado. Às vezes você está pregando, o irmão vai lá na internet, já busca uma coisa lá que você falou para lhe contrariar. Às vezes porque está vendo um conceito dado por um livro secular, ou então por um pregador evangélico, ou coisa parecida, e esquece de ver na Bíblia, né, as coisas como é que são, né? Por um lado é bom isso, né? Porque tem muitos pregadores mesmo que vão para o púlpito despreparados, né? Então vai falar de um assunto que não tem conhecimento, nem se preocupou em ter. Isso é bom, né? Chama atenção para ter cuidado. Mas também é perigoso, né, para os irmãos que têm se enveredado 24 horas às vezes no mergulho da internet e não tiram 1 hora, 2 horas para ler a Bíblia, né? Então isso também é um problema muito, muito sério. É um problema. Só uma última palavra aqui para vocês. Eu acho que eu já falei aqui quando eu estava fazendo um programa junto com você, né, Coração Consagrado. Em algum momento eu falei, assim, se eu pudesse ter um desejo, o que seria? Seria acabar com todos os prédios de congregação, acabar com todos os pregadores em tempo integral e acabar com todas as instituições como escolas e seminários de treinamento. Porque o que nós vemos como solução e facilidade para o trabalho do Senhor acabam sendo, na verdade, empecilhos e barreiras. Eu volto mais uma vez. Se Jesus estabeleceu uma única coisa, que é a igreja, e no primeiro século eles fizeram todo o trabalho da igreja em termos de pregar o evangelho no mundo inteiro, cuidar do seu próprio povo e edificar os irmãos dentro da congregação local, porque hoje nós não conseguimos fazer a mesma coisa. Nós não temos resposta para isso, porque não existe assim uma resposta. Nós podemos fazer. Nós precisamos abrir as nossas casas, reunir 2 ou 3 e começar a pregar e começar a orar a Deus por coragem. Eu peguei esses dias, na minha papelada é como um mar, né? Assim, aparece assim, chega à superfície um papel, uma revista, alguma coisa. Nos anos 90, Valdizan, eu publicava um tipo de boletim, revistinha, chamado O Evangelista. E tinha um momento que o senhor Allen Dutton, senior, estava trabalhando comigo. E ele escreveu um artigo sobre coragem, com base no texto de Atos, capítulo 4, quando eles foram ameaçados lá pelo Sinédrio. E eles chegaram de volta lá e eles oraram para que pudessem ter coragem de continuar falando a palavra do Senhor. E esse tipo de oração que a gente precisa hoje. Precisamos de 2 ou 3. Eu já vi aqui no Brasil 2 irmãos que falaram, vamos fazer o compromisso na nossa casa toda semana, vamos estudar, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. E Deus abençoe. Você não precisa de aqueles recursos, você não precisa de ninguém trabalhando em tempo integral, você não precisa de prédio, você não precisa de escola de treinamento, você não precisa de diploma pendurado na sua parede, você precisa obedecer ao Senhor Jesus, você precisa reunir 2 ou 3, orar, começar a trabalhar, ter o compromisso, não falhar, e vai ver.
como Deus vai cumprir a sua promessa conosco. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui no finalzinho da nossa transmissão, nós tivemos um probleminha, mas estamos gravando todo o programa e a gente vai depois disponibilizar para os irmãos também, vai reprisar e tudo mais. Tá bom? Rindal, meu irmão, Ok. a gente tem muita coisa para falar ainda sobre a questão do evangelismo, que é inesgotável, né? E vamos fazer isso sim. Né? Vamos fazer isso. Sim. Mas por hoje eu quero lhe agradecer, dizer que é sempre um momento de edificação e também de aprendizado para mim. Que Deus nos abençoe, nos ajude a mantermos, né, sempre aí focado na palavra dele, né? Respeitando, amém, temendo. Obrigado, Valdizan, por me proporcionar esse momento junto com vocês, por todo o trabalho que você faz com a Rádio Semear, e peço suas orações. Na semana que vem não vou poder participar, porque já vou estar a caminho, né, de viagem, vão ficar umas semanas fora, e pedimos suas orações para que a gente tenha uma viagem segura, edificante, feliz, né, para que Deus possa usar a gente, né, para continuar dando continuidade, né, dando a sua bênção no trabalho que é do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Rindal, bom dia para você, meu irmão. Deus nos abençoe. Fica com Deus. Amém. Obrigado. Até. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Para você que está nos acompanhando, eu quero agradecer muito a Deus por essa manhã, por esse dia, por essa oportunidade, e dizer que é sempre um prazer, né? Receber os comentários dos irmãos aqui. O Sérgio colocou aqui ainda comentários sobre o nosso irmão Rindal, que teve o privilégio de conhecer, né, o irmão Alan Dutra, e Enio visitar o Nordeste, né? Olha, só tive o privilégio de ver o irmão Alan Dutra e Enio, né, visitar o Nordeste para estudos intensivos para congregações da região. Você acha que é isso voltando? Olha só, rapaz, o Rindal já foi, Sérgio, mas o Rindal vai voltar, né? Olha, Sérgio, eu posso adiantar uma coisa para você, né? Os próprios irmãos, né, que no passado foram bênção, né, para a igreja, a gente tem que ter cuidado quem são esses irmãos que a gente vai trazer para continuar fazendo esse trabalho com a igreja, que a maioria já está corrompido, né? Então, a gente tem, parece que o problema é maior do que o que a gente pensa, né? O estrago parece que está maior. Na verdade, a gente tem que fazer uma volta à própria Bíblia, né? Independente de quem seja o irmão, que seja pessoa fiel à Bíblia. Então, voltar para a Bíblia é o segredo do sucesso. Então, se nós queremos ver a igreja restaurada, ver as coisas voltando para o eixo, né? Então, é preciso que a gente queira voltar para a Bíblia primeiro, né? Parte daí. Independente de irmão. Pode ser o irmãozinho que está aí na sua cidade, pode ser o irmãozinho que está aí, sei lá, na congregação mesmo. Basta todo mundo sentar em redor da Bíblia e ver as coisas que estão fazendo. O que vai nós vamos fazer determinada coisa, então ver como é que é isso, né? O que a Bíblia diz a respeito disso. Nós falamos aqui sobre a escola da Bíblia, né? Então o Rindal já deixou bem claro essa questão aí com relação à escola da Bíblia. Ele diz que Jesus estabeleceu uma igreja e foi essa igreja que fez sempre tudo. Hoje nós estamos terceirizando, né, para a escola da Bíblia, para o seminário, não sei para quanto, e estamos falhando nisso, né? Então, na nossa visão, estamos falhando. Então, talvez realmente uma boa ideia seria a extinção dessas instituições, né? A gente usar uma outra forma de fazer, e que essa outra forma fosse de fato fundamentada no que a Bíblia de fato diz. Amém? Glória a Deus, obrigado aí a todos pela companhia, né? A gente volta amanhã, se o Senhor nos permitir, para falarmos aí a respeito da palavra de Deus, e dessa feita vamos falar sobre o livro de Apocalipse, né? Você é nosso convidado para estarmos juntos aí compartilhando essa bênção
para todo mundo, todo mundo através da internet. Então, a Rádio Semear tem esse compromisso e nós queremos continuar com ele até o dia de Cristo, sempre semeando a palavra do Senhor. Olha, hoje eu disponibilizei um formulário, né, para o curso Deixa a Bíblia Falar, que eu vou estar fazendo ele de forma online, né? A intenção é levar para as pessoas, né, a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, né? A minha visão sobre a escola da Bíblia também paira sobre isso, né? A escola da Bíblia não tem que cumprir o papel da igreja, né? Tem que ensinar as pessoas. E aí a gente usa vários meios para ensinar as pessoas. Agora, a conversão das pessoas, ela vai se dar muito mais dentro dos relacionamentos da própria igreja, né? Seja familiares, seja comerciais, vai acontecer os relacionamentos e as pessoas vão se sentir. Aí vem uma pessoa que estudou na escola da Bíblia e aí ela conseguiu adquirir um conhecimento, por meio do envolvimento com os irmãos, ela vai se converter e vai vir para a igreja, né? Então esse é o processo. Então a gente tem que prezar por aqueles modelos que estão ali na Bíblia, aqueles que Jesus exemplificou para a gente, e assim a gente seguir na simplicidade do Evangelho de Jesus. Amém? Glória a Deus. Peço suas orações, que você ore por nós, ore por esse trabalho também. Estamos aí chegando ao final do ano, novas expectativas, mas o propósito continua sempre o mesmo, né? Como eu coloquei outro dia, né? Trocamos o nome da rádio, mudamos o nome, mas o propósito é o mesmo. Deus nos abençoe e nos ajude a continuar sempre firme nos passos de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.